Boa tarde. Essa é a edição especial do seu Jornal da Ditadura Militar. Vamos retratar um fato importante que aconteceu no período de 1964 a 1985, que foi o golpe militar. Perseguição política e movimento de esquerda. No dia 4 de novembro de 1969, o deputado Carlos Marighella, líder da Aliança Libertadora Nacional, foi morto a tiros na Alameda Casa Branca, em São Paulo. Esta operação teve participação direta do delegado Sérgio Paranhos Fleury, que foi um dos mais brutais torturadores daquela época. Coube o delegado Fleury, entre outras operações, a eliminação de Carlos Lamarca, o mesmo que matou a coronhadas o tenente policial militar do estado de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, que foi torturado antes de morrer. Vamos falar agora com a jornalista Jéssica Oliveira, que está com uma convidada especial, professora Dini Ramos. Boa tarde, hoje iremos entrevistar a professora Dini Ramos, que irá contar um pouco sobre a ditadura militar no Brasil. Boa tarde, professora Dini Ramos. Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês. O que foi o regime militar? Podemos definir o regime militar como sendo o período da política que foi governado por militares. Foi um governo marcado por repressões, por censura e uma série de coisas contra a liberdade do povo brasileiro. Quantos anos durou o regime militar? Esse período levou 21 anos, de 1964 a 1985. Como você define o golpe militar? A crise começou com a renúncia do presidente Jânio Quadros e no seu lugar assumiu o vice, que era o presidente João Goulart. E o governo dele foi marcado por muita abertura, muita liberdade para as classes populares, para as classes estudantis, e isso preocupava os poderosos da época, a Igreja Católica, os militares, os empresários. Você conhece ou conheceu alguma pessoa dessa época? Na verdade, eu não conheci pessoalmente e passei a me interessar por esse assunto quando na faculdade precisei ler o livro Brasil Nunca Mais, que retratava essa história da época militar. Então surgiu em mim um interesse muito grande em conhecer mais sobre esse assunto. Assim, nós sabemos que nessa época teve bastante revolucionários, pessoas que foram contra esse golpe militar. Assim, você pode dizer, se você sabe, o que essas pessoas sofreram nessa época, esses revolucionários sofreram nessa época? Isso é uma parte negra da nossa história, pois os ativistas sofreram todo tipo de perseguição, torturas psicológicas, torturas físicas, inclusive pessoas que nem eram ativistas. Bastava ter contato com um ativista ou se suspeitar dele e ele já passava a ser perseguido. Muitos sumiram e até hoje não se encontraram os corpos. Muitas famílias não puderam enterrar seus mortos por conta dessa perseguição muito grande na época a qualquer um que se opusesse ao governo. O que foi a censura? Todos os movimentos sociais de abertura política tinham que passar por uma banca militar. E essa banca militar ia dizer se podia ser publicado ou não. Então, músicas, livros, até os jornais nessa época, tinha que passar por essa banca para poder ver se eram aceitos ou não o que eles continham. Quantos presidentes governaram durante a ditadura? Na verdade, foram 5 presidentes e uma junta militar. O primeiro presidente foi Castelo Branco, que governou de 1964 a 1967. O segundo foi o presidente Costa e Silva, de 1967 até 1969. Mas com a doença do presidente Costa e Silva, foi necessário que se organizasse um grupo para presidir o Brasil durante essa época. O terceiro presidente foi Médici, foi de 1969 até 1974. E depois o presidente Geisel, de 1974 a 79.
E, finalmente, o presidente João Batista de Figueiredo, que foi quem deu uma nova maneira a esse governo, fazendo a lei da anistia, onde aquelas pessoas que foram mandadas para fora do país na época podiam regressar. Então, isso já foi uma abertura para que nós voltássemos ao regime democrático. Para terminarmos nossa entrevista, a senhora poderia nos dizer a sua opinião sobre esse período, sobre essa época conturbada da nossa história do Brasil? Na verdade, ao invés de uma opinião, eu gostaria de citar algumas pessoas que fizeram parte muito forte desse movimento. A parte artística, que vocês devem conhecer alguns deles, né? Que não podiam publicar suas músicas, não podiam gravar suas músicas porque passava pela censura, não podia editar seus livros, e vocês devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar de alguns como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Geraldo Azevedo, Chico Buarque e muitos outros que ainda fazem parte hoje da nossa cultura, mas que deixaram assim coisas muito importantes. Alguns foram exilados para a Itália, outros para Londres, mas mesmo assim, eles ainda hoje são uma presença marcante na nossa cultura. Nós podemos ver, por exemplo, trechos de algumas músicas que conseguiram passar pela censura graças a uma outra conotação, como Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, como, para não dizer que não falei, Das Flores, de Geraldo Vandré. E uma que eu gosto muito é uma de Geraldo Azevedo, que fala que já vai embora, mas vai voltar. E ele fala de uma maneira muito sutil de um rei que foi mal coroado e não queria o amor naquela época. Então ele ia embora, mas ele ia voltar. E isso me toca bastante, porque ele conseguiu passar de uma forma muito sutil a ideia dele sobre o que estava se passando naquela época. Eu agradeço a vocês a oportunidade e espero que seja proveitoso para vocês essas informações. Obrigada. Muito obrigada também, professora Aline, por nos presentear com essa entrevista, falando sobre sua opinião, sobre coisas, né, que são bastante importantes para a nossa história do Brasil, sobre a ditadura. Muito obrigada. Ding 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 dum dum bum bam 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 bum 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 bam 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 bam